isso e acabo não jogando meu áudio para Twitch. Eu tenho sempre um ajudante móvel que ele já estava aqui na nossa live e ele sempre me fala na Twitch se tá ok ou não. Conto com você. Deixa eu só abrir minha Twitch aqui no meu. Como é que tá lá, se a galera tem a gente. Você tá bem, Jéssica? Tô sim, tô um pouco ansiosa, né? Nem parece que palestra desde 2018. Toda vez parece que é sempre a primeira. É assim, né? Então, sempre é uma novidade a gente trocar ideia, falar do que a gente tá. Compartilhar esse conteúdo sempre dá um friozinho, mas bom no final. Todo dia a gente percebe o quão gostoso foi fazer tudo isso. O pessoal... Sim, eu gosto bastante. Boa. Deixa eu saber aqui, pessoal, no chat. Tudo ok. O som tá um pouquinho baixo, o do Rob, mas o da Jéssica tá ok. Tá ouvindo bem, galera. Eu acho que é pra gente seguir. Boa. Jéssica, obrigado. Mas, primeiramente, obrigado, né, por você ter aceitado vir trocar ideia. Eu acho que eu agendei com você já faz bastante tempo. E a gente vem com um cronograma. E você aceitou de imediato. Muito bom ter você aqui com a gente. Eu acho que eu conheci a Jéssica por volta de 2017, 2018. Não tenho certeza. Isso mas mesmo. foi em alguns hackathons que eu comecei a participar de alguns hackathons naquele momento ali. Uns hackathons voltados para mobilidade. E a Jéssica já estava numa empresa que tinha ali que fazia. Eu não sei se você era funcionária da empresa. Eu era community manager da Xiaomi na época. Então, eu sempre fiquei, em um momento eu fiquei com a dúvida se bem no começo você já era funcionário. Era tão transparente, era tão acolhedor que não dava para saber se você era uma funcionária ou realmente era da personalidade da pessoa, porque era tão bom como você conseguia acolher a gente. E bacana que a Xiaomi fez aqueles hackathons naquele momento, que a gente estava num período bastante rico de mobilidade, e principalmente em São Paulo, e muitos hackathons ligados com a prefeitura, com as empresas de mobilidade e outras coisas ali no meio, ajudaram bastante a gente ver muita coisa acontecer na cidade e nas empresas, né? iFood, Uber, grandes empresas beberam daquela fonte ali para ter os desenvolvedores que tem, era bem bacana. Depois disso, eu venho acompanhando a Jéssica aí pelas redes sociais, vendo desenvolvimento, encontrando em vários meetups, porque os grupos se encontram e as pessoas acabam entendendo como tá a evolução dessas carreiras. O ano passado, a Jéssica participou de uma conversa comigo, de um outro programa que eu tinha chamado Vida Além do Trabalho, onde a proposta era falar sobre os desenvolvedores, o que eles faziam fora do dia a dia ali, e tem uma conversa bem legal que daqui a pouco eu compartilho aqui para todo mundo o link para dar uma olhada no YouTube. Vocês vão rir demais. Eu revi hoje porque eu falei, vou conversar com ela, eu preciso rever isso dali, foi um momento muito bacana. Mas agora eu deixo para a Jéssica se apresentar um pouco, dizer aí quem você é, quanto tempo você está nesse rolê, e vamos lá, vamos dar start nesse nosso papo e fala o que você vê com a sua proposta aqui. Bom, eu sou a Jéssica. As pessoas normalmente eu estimulo que me chamem de Jess, porque é um nome sem gênero. E embora eu me reconheça como mulher cis, mas eu acho importante a gente apoiar as pessoas que, para elas, isso é importante. Então, eu estimulo que as pessoas prefiram usar o nome sem gênero comigo. Eu sou uma mulher de pele clara, de cabelo curto, escuro. Estou usando uma camiseta azul claro, de manga comprida. Atrás de mim tem uma mistura de livros com objetos de decoração meus e plantas. Eu tenho bastante plantas. Agora, falando de mim especificamente, eu moro em São Paulo. Sempre morei na zona leste de São Paulo, bem depois de Guaianazes. Continuo morando aqui, nada me tira daqui, pelo menos por enquanto. Nada foi forte o suficiente para me tirar daqui. Eu comecei trabalhando numa área totalmente diferente. Eu comecei com nutrição, quando eu tinha 16 anos. Depois de nutrição, eu fui trabalhar na área comercial. Não era de nutrição, era de moda. Fiquei 8 anos nesse mercado e aí eu fui trabalhar com muita coisa interessante. Trabalhei com venda de varejo, venda de atacado, participei de desenvolvimento de coleção, pesquisa de moda. Fiquei bem no começo lá do que a gente fazia de uma pesquisa de tendência, né? Que seria
o que eu fazia basicamente era implantar um algoritmo de machine learning na mão. Eu mesma fazia sem o menor conhecimento, só monitorando pessoas que ditavam tendências. Então, isso era uma coisa bem legal que eu saí desse mercado. Eu saí porque eu cheguei num ponto que eu queria que o meu trabalho funcionasse sem que eu precisasse estar ali para que ele funcionasse. E aí eu comecei a vir para a área de programação. Eu comecei em 2017, então eu passei pela parte de infraestrutura e telefonia. Depois eu passei pela área de produto, developer relations. Me aproximei bastante de dados, porque assim não tem como falar de developer relations sem dados. Você é uma pessoa que você precisa de estimativas e números na ponta da língua. Não era bem isso que eu queria. Fui para a área de desenvolvimento. Eu já era desenvolvedora antes, né? Mas no mercado eu acabei experimentando outras coisas antes que eu achei que seria importante para o meu desenvolvimento. Trabalhei com back-end, trabalho agora com front-end. Fiquei muito tempo trabalhando com engenharia, né? Que é você cuidar de um produto, entregar funcionalidades. Em dezembro vai fazer um ano que eu estou trabalhando focada em arquitetura. Não deixei de ser engenheira de software, mas eu trabalho com foco em arquitetura e estou mais para arquiteta hoje do que para engenheira. Não é engenharia de solução, não é engenharia, quer dizer, não é, ai meu Deus, arquitetura de solução, não é arquitetura cloud, é arquitetura técnica. O que eu faço hoje, onde eu trabalho, é arquitetura técnica. O que mais? Apesar de eu trabalhar com front-end, para mim não tem essa diferença, eu enxergo as coisas como sendo código, e tanto faz a linguagem, é front-end ou back-end, eu trabalho com os dois, então para mim é resolver o problema com o que tem. Se não tiver código, a gente faz com o que tiver. Tem no code, tem low code, o importante é entregar o valor e o negócio ser sustentável para manter. O que mais? Eu sou voluntária, tech lead, num projeto social que eu amo, que eu praticamente vi nascer. E é isso aí, eu acho. Muito bem, muito legal. Você está mantendo algum blog ainda? Você está escrevendo no Medium, em algum desses recursos? Mente? Vocês me encontram de forma linear pela internet, pelo @Jessiline, que é o que estava lá no anúncio. Aquele arroba que eu uso no Twitter, onde tem tudo. GitHub, LinkedIn, a DevTool tem bastante coisa que eu já escrevi, no Medium também tem bastante coisa que eu já escrevi. Ultimamente, como eu estou terminando um curso de JavaScript Essentials, eu acabo usando toda a minha energia para isso, não vou ter que escrever ainda. Em outubro eu já vou estar livre, e aí eu vou voltar com a produção sempre voltada para a arquitetura. Só para o pessoal ver aí, você está fazendo isso em parceria com a Linux Tips, né? Exatamente, sou instrutora da Linux Tips. Já existe o Zero ao JavaScript lá no YouTube da Linux Tips, foram 4 dias de lives, para explicar o básico do básico sobre JavaScript, para quem não tem muita experiência com programação, para quem, enfim, não está conhecendo tudo agora. Agora, o curso em si, o JavaScript Essentials, já vai ser mais focado em alguém que já tem experiência com programação e trazer as coisas do JavaScript que normalmente as pessoas não gostam de falar. Eu não sei por quê. Porque é importante você conhecer a linguagem em profundidade. Mas é isso aí. Talvez em outubro eu volto a fazer produção de conteúdo externo. Então, para quem não conhece, foi boa a apresentação aí da Jéssica, da Jess. Foi boa, excelente apresentação da Jess. E eu só queria falar para quem não conhece aqui, eu sou o Robertson, estou na Vind, sou desenvolvedor, sou developer relation aqui, pelo menos aí quase 1 ano e meio, e já estou aqui há quase 3 anos. E a Vind é uma empresa que trabalha com recorrência para médias e grandes empresas, e algumas pequenas empresas que a gente acaba atendendo, mas o nosso foco acaba sendo para empresas de médio e grande porte, que já tem uma maturidade tecnológica mais tranquila para a gente conseguir trabalhar de forma mais suave. Também temos a parte de pagamento, que é a parte ali de parcelar coisas, lojas, quando você faz a parte de recorrência, a parte das assinaturas, quando não debita do seu cartão, a parte de recorrência de pagamento é exatamente pagamento no checkout da Juventude. Jéssica, você tem algo para compartilhar na tela aí para a gente já jogar aqui e ver se está tudo ok para você começar o seu.
Pode chamar de Jéssica, tá? Não se preocupa, não. Não sofra. Eu vou compartilhar aqui, então. É só para explicar para vocês o que nos espera aqui, né? Essa é uma palestra sobre refatoração, mas não é aquela refatoração assim que todo mundo sabe, né? Ah, tem que colocar nomes que sejam mais claros, você precisa fazer o código ser mais elegante. Isso é uma coisa que mais ou menos todo mundo sabe, né? Quando a gente começa a trabalhar com desenvolvimento, pelo menos a maioria das pessoas já sabe. O que acontece? Eu trouxe hoje uma abordagem focada em arquitetura. Então, normalmente a gente entende refatoração olhando no nível de código. Ou seja, você está pensando ali focada no teu trecho de código, no teu bloco de código. E o que eu vou trazer hoje de pontos de refatoração é mais ligado na camada de componentes, ou seja, eu não estou olhando especificamente para o código, eu estou olhando para a estrutura de componentes da aplicação. Por que isso? Por duas razões. Primeiro, porque é um assunto que, infelizmente, eu não vejo ser muito falado. Muitas vezes a refatoração acaba sempre sendo no nível de código e sendo aquela coisa que é muito difícil emplacar, né? É muito difícil você concorrer uma refatoração numa sprint com uma funcionalidade nova. Por uma razão simples. A pessoa de negócio sempre vai entender que é preciosismo da parte da pessoa dev. Então, eu trouxe essa abordagem olhando um nível acima para que vocês consigam ter argumentos mais fortes, vamos dizer assim, para conseguir explicar por que faz sentido essa refatoração. O segundo motivo que eu evitei entrar no nível de código o máximo possível é porque, dessa forma, se vocês trabalham com Java, com C++, com Ruby, com Python, com PHP, com JavaScript, o conteúdo vai ser aproveitável para vocês. Até foi um pedido do Robertson. Eu trabalho com JavaScript, então, mas não quer dizer que eu sei só JavaScript, tá? Mas eu procurei fazer uma coisa, então, que desse para todo mundo aproveitar, porque senão eu acabaria atendendo ao JavaScript pelo hábito, né? Então, eu vou começar, eu vou compartilhar uma série de slides aqui. Vamos ver se vocês estão vendo minha tela adequadamente, só um minuto. Deixa eu ocultar aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar o próximo slide. Vou tentar passar aqui. Não, eu vou ter que passar aqui no dedinho. Espero que vocês não se importem. Tem 38 slides, é até bom, porque aí assim vocês sabem quantos faltam para acabar. Beleza? Então, vamos efetivamente começar. Me apresentando mais uma vez. Eu sou desenvolvedora de software. Eu comecei a estudar desenvolvimento de software faz 8 anos. Eu trabalho no mercado de tecnologia faz 6 anos. Como eu falei, eu estou focada em JavaScript, mas não quer dizer que é a única coisa que eu sei. Não sou apegada em linguagem de programação, nem um pouco, para mim é tudo ferramenta. Eu estou IT Architect na First, lembrando que esse cargo IT Architect, ele existe especificamente onde eu trabalho. Então, é uma coisa que vocês possam fazer um deparo no mercado, porque é uma atuação muito específica para resolver problemas específicos da First, tá? Mas, em resumo, o que eu faço, eu sou uma desenvolvedora que trabalha focada em arquitetura, para resumir a conversa. Eu também estou tech lead na Lacrei. A Lacrei é uma ONG que busca fazer integração das pessoas LGBTQIAPN+, com atendimento clínico. A gente procura especialista de um jeito muito fácil. Preciso de um cardiologista, preciso de um ginecologista. Só que quando a gente fala de pessoas de diversidade, primeiro, elas podem não ter a noção do que é um cardiologista, do que é um neurologista. Elas vão procurar muitas vezes pela similaridade. Para elas é importante estar com alguém parecido com elas, a identificação é importante. Se é uma médica preta ou negra, pode ser importante para uma mulher preta, por uma série de razões que às vezes a gente que é branco não faz nem ideia, porque isso é uma coisa que, como não faz parte da nossa vida, a gente não entende que é importante, mas é. Quando a gente entra em quesitos, por exemplo, pessoas diversas, isso fica mais importante ainda. Então, o que a gente faz na Lacrei hoje é isso. E é um trabalho incrível. Em breve vai lançar e eu estou muito animada. Eu estou faz
quase 2 anos acompanhando tudo. E eu também sou instrutora na Linux Chips. Como eu falei para vocês, já tenho do zero ao JavaScript que está lá no YouTube. E estou terminando os últimos passos para liberar o JavaScript Essentials, que também vai ser um curso que eu espero seja muito legal. As minhas redes sociais, como eu disse, são todas iguais. Tudo é Jesseline. O Instagram é o que eu menos uso, tá? É bem pessoal. Mas as outras redes sociais, tipo o LinkedIn e o Twitter ou o X, mais o Twitter, qualquer coisa, são as que eu uso com mais frequência. Apresentação feita. Os avisos. Para essa palestra, ela não é um assunto iniciante. Então, é interessante que vocês já conheçam como funciona o conceito de refatoração, paradigma de orientação a objetos, que vocês trabalhem com alguma linguagem ou estudem alguma linguagem como Java, C++, o C Sharp, Python, Ruby ou PHP, porque são linguagens que suportam, são as linguagens mais comuns no mercado, que suportam orientação a objetos. Existem outras também, mas o uso não é tão comum. E que vocês consigam também entender a diferença entre linguagem dinamicamente tipada e estaticamente tipada. Em alguns exemplos isso pode ser importante. E que vocês tenham claramente o que é sólido para vocês, né? Que vocês já tenham aplicado alguma coisa. Não sei tudo. Não tem problema, é igual a entrevista de emprego, não precisa saber tudo. Só estou dizendo que são coisas importantes, né? E que se vocês tiverem alguma dúvida de conceituação, anotem, depois a gente conversa, mas só avisando, eu não vou trazer conceitos mais iniciantes, eu procurei trazer um assunto mais médio para sênior aqui, tá? Então, vamos lá começar. A primeira coisa que eu acho importante falar, pensando em refatoração para orientação a objetos, qual é o ganho maior que nós temos com o uso de orientação a objeto? Mas por que eu estou falando isso? Quando você escolhe um paradigma de programação, você está entendendo que você está abrindo mão de alguma coisa. Como assim? O que eu quero dizer com isso, né? Quando você usa um paradigma de programação, você vai aceitar alguma restrição. Então, quando você usa programação estruturada, eu não sei se tem pessoas aqui que já codaram em linguagens tipo C, que você tem uma instrução chamada goTo. goTo deixa literalmente você fazer o que você quiser. E quando você usa programação estruturada, você já não tem mais essa bagunça, você tem que seguir a ordem. Quando você usa orientação a objeto, você passa a ter algumas restrições também. Qual que é a restrição que a gente tem com orientação a objeto? Principalmente a questão dos ponteiros. Porque você não vai ter que manipular ponteiro usando JavaScript, usando JavaScript, ou usando Java, ou seja lá qual for a orientação a objeto que você for usar. E isso é muito bom, porque isso vai te dar controle. Isso vai te dar controle do fluxo que você vai ter de execução. E é importante a gente ter isso em mente antes de eu apresentar qualquer outra coisa para vocês, porque a gente precisa primeiro entender o porquê. A linguagem que a gente está usando antes da gente pensar em qualquer nível de refatoração. A tecnologia que a gente está usando, ela é adequada para o fim que se propõe? E eu trouxe o ponto do polimorfismo porque, na minha opinião, é o ponto alto de você usar orientação a objeto. A gente tem os outros pilares, vamos dizer assim, né, da orientação a objeto, por exemplo, herança, mas ela não é exclusividade da orientação a objeto. Existem outras formas de você conseguir usar essa capacidade sem necessariamente precisar ser em orientação a objeto. Se eu falar alguma coisa ou confundir alguma coisa, vocês, por favor, me digam, tá bom? Porque pode acontecer, a gente erra. Eu não sou dona da verdade, só reforçando aqui para vocês. Bom, então vamos lá. O que eu trouxe aqui, né? A orientação a objeto torna o polimorfismo seguro e conveniente porque qualquer dependência de código-fonte pode ser invertida. É possível usar polimorfismo sem usar orientação a objeto? É super possível. Não é um pré-requisito. Tanto que a orientação a objeto, ela não inventou nada. Ela simplesmente pegou as coisas que já existiam e deixou de uma forma mais conveniente, tirando o poder das pessoas desenvolvedoras, porque elas não podem mais fazer o que elas querem. Elas têm que seguir o paradigma e as regras para conseguir trabalhar. E é isso que os paradigmas fazem. Eles tiram poder
mas isso é bom porque garante previsibilidade e segurança. Bom, o que eu quero dizer com permite que qualquer dependência de código-fonte possa ser invertida? Como isso é um conceito que ele não é básico, então eu vou explanar ele um pouco aqui. Bom, imagina, vamos entender como seria um software sem o uso de polimorfismo, tá? Lembrando que é possível você simular polimorfismo sem ser por orientação a objeto. A gente tem aqui um exemplo bem bobinho, que eu tenho uma main, que é o principal que vai chamar todas as outras funções. Então, eu tenho uma função de alto nível, 2 funções de nível médio e 4 funções de baixo nível, respectivamente. E a gente tem 2 pontos aqui, que é a dependência de código-fonte e o fluxo de controle. Então, isso que eu estou mostrando aqui, ele chama árvore de chamados, vamos dizer assim, né? Então, a função main, ela vai chamar as funções de alto nível, que vai chamar as funções de alto nível, vão chamar as funções de nível médio, e as funções de nível médio vão chamar as funções de baixo nível. Nessa árvore de chamados, as dependências do código-fonte, elas vão seguir o mesmo fluxo de controle, que eu coloquei com setas diferentes, né? Então, todo chamador ele deve mencionar o nome do módulo que contenha o que está sendo chamado. E esse fluxo de controle, ele era ditado pelo sistema. E essas dependências de código-fonte, elas eram ditadas pelo fluxo de controle. Então, o que eu estou querendo trazer com isso aqui para vocês? Se eu preciso chamar a função 3, eu preciso chamar todos os módulos que correspondem a ela. Preciso seguir exatamente o fluxo de controle, ou seja, o fluxo de execução. Ok, vou passar para o próximo. E agora eu vou trazer um exemplo de software com polimorfismo. Então, aqui a gente tem a função de alto nível 1, a gente tem a função de nível médio 1, que ela tem uma função f e uma interface com a função f, que ela é implementada da função de nível médio. Ok, então o fato da função de alto nível 1 chamar a função f através de uma interface é um artifício de código-fonte. Então, no momento da execução, essa interface, ela não existe. Essa função de alto nível simplesmente vai chamar a função f dentro da função de nível médio 1. Porém, né, a dependência do código-fonte, e quando eu falo isso é o relacionamento de herança, né, a dependência de código-fonte é o relacionamento de herança, entre a FNM1 e a interface, ela aponta para uma direção contrária em comparação ao fluxo de controle. Então, vocês podem perceber que aqui, na parte do fluxo de controle, a gente tem FA1 para FN1, e no caso aqui da dependência do código-fonte, a gente tem elas apontando para uma direção completamente contrária. Isso da inversão de dependência é um conceito bastante importante para a gente ter em mente desde o momento que a gente está construindo uma aplicação. Vou tomar água aqui. E eu considero, como eu disse, não quer dizer que eu sou dona da razão, mas eu considero que é uma das coisas mais interessantes e importantes de orientação a objeto. Os sistemas que eles são escritos em orientação a objeto, eles fornecem controle total da direção das dependências do código-fonte do sistema. Mais uma vez, se a gente está usando orientação a objeto, a gente tem que saber qual o ganho. Por que você está usando orientação a objeto e não estruturada ou funcional? Então, a gente não está limitado, vamos dizer assim, a usar... Espera que eu perdi de raciocínio. Tá. A gente não está limitado a usar essas dependências junto com o fluxo de controle. Então, não importa qual módulo faz o chamado, nem qual módulo é chamado. A pessoa que está arquitetando aquele projeto, o software, ela pode apontar a dependência de código-fonte para qualquer direção. Isso é o poder que a orientação a objeto oferece. Pelo menos do ponto de vista arquitetural, esse é o grande poder de usar a orientação a objeto sobre qualquer outro paradigma de programação. Ok, mas isso não está muito claro ainda para mim, né? Então, vamos trazer um outro exemplo do que você pode fazer com esse poder. Então, se a gente for seguir a dependência de código-fonte, que é a ordem que as coisas são executadas, vamos supor que você tenha uma interface de usuário e um banco de dados. Eles são completamente dependentes
dessa regra de negócio que eu trouxe aqui nessa imagem. Então, só refazendo as coisas de um jeito mais bonitinho para falar. As regras de negócio, essa interface de usuário e o banco de dados, eles podem ser compilados em 3 componentes separados. Separando as unidades que são implantáveis, então, por exemplo, jar para JavaScript, DLL, se eu não me engano, para C++, e arquivo gen, eu acho que é para Ruby, se não me engano, que tenham as mesmas dependências de código-fonte. E o componente que contém a regra de negócio, ele não depende dos componentes que contém UI e banco de dados. As regras de negócio, elas podem ser implantadas independente desses 2 outros componentes. E as mudanças que a gente tem em UI ou no banco de dados não precisam ter nenhum efeito sobre essas regras de negócio. Então, o que a gente está querendo dizer aqui? Quem vai ditar os fluxos, vamos dizer assim, é a regra de negócio e não o oposto. Então, isso é o que você faz com esse superpoder de orientação a objeto. Você consegue organizar as dependências do seu código sem prejudicar o fluxo de controle, porque você segue de forma diferente. Isso gera bastante flexibilidade para o seu sistema, isso permite que você consiga fazer um desenvolvimento mais desacoplado, obviamente, tem trade-offs também, né? Orientação a objeto não é só alegria, também tem problemas, mas tudo que eu estou mostrando aqui, sempre entendam que tem um enorme depende no meio, tá? Tudo depende. Nunca existe uma tecnologia que é 100% boa. Então, se os módulos podem ser implantados de forma independente, também podem ser desenvolvidos de forma independente e por equipes diferentes. E essa é a mágica, o que todo mundo gosta quando a gente fala de desenvolvimento de software, né? Eu quero conseguir desacoplar os módulos para que eles possam ser desenvolvidos e testados por equipes diferentes, e quando eu precisar colocá-los juntos para que eles trabalhem, não vai ser imprevisível o que vai acontecer, porque são módulos que eu consigo acoplar e desacoplar da minha aplicação, e principalmente consigo reaproveitá-los, que também é um outro ganho muito grande, porque eu vou trazer um ponto aqui que normalmente eu não vejo o pessoal de desenvolvimento falar, mas que para mim é muito importante. Dinheiro. A gente gosta de falar de salários no Twitter, mas a gente não fala de custo do nosso projeto. Cada vez que você precisa fazer qualquer modificação no seu projeto, você está gerando um custo. Custo de horas das pessoas profissionais que vão trabalhar, você está gerando um custo de máquina, você está gerando uma série de custos. E é importante você entender o impacto desses custos. Não basta você fazer uma refatoração porque você acha que o que está sendo usado não é bom. A sua refatoração, ela precisa ter um objetivo muito claro. Ou ela precisa servir para economizar dinheiro, ou ela precisa servir para fazer a aplicação gerar mais dinheiro. Porque, no fim das contas, quando você trabalha com produto, o seu entregável é esse. A sua aplicação precisa atender bem um cliente e, como nós vivemos num mundo onde as pessoas ganham dinheiro, a função é essa, né? Então, antes da gente pensar em qualquer coisa, de mexer em código, mexer no sistema, qual vai ser o impacto financeiro dessa mudança? Quanto eu vou conseguir aumentar de lucro, ou de tempo, ou de qualquer coisa que direta ou indiretamente influencie no custo? Então, esse também é um outro argumento que eu gosto bastante de trazer nas palestras para que as pessoas trabalhem essa conversa da refatoração, né? E no lado oposto, muitas vezes a gente também compra, vamos dizer assim, a gente compra débitos técnicos, né? Então, você está vendo que você vai assumir um débito técnico ali, futuramente você vai ter que fazer uma refatoração, mas naquele momento em específico, você está disposto a comprar aquele débito. Significa que, eu sei que isso aqui vai ser insustentável, mas nesse momento vai ser interessante por uma série de razões. Esse também é um outro ponto que a gente tem que entender sobre refatoração. Refatoração é sobre negociação. Você precisa negociar e entender que você vai concorrer com uma feature nova. E as pessoas que trabalham com negócio, elas sempre tendem a preferir feature nova. Por quê? A ideia da refatoração é não modificar a forma que a pessoa usuária interage com o sistema. Se você vai fazer alguma modificação que vai impactar a experiência da pessoa usuária, então eu não entendo isso como refatoração. Refatoração do lado do código é você otimizar o código. Não tem nada a ver com você fazer uma mudança para a pessoa usuária. Isso aí pode ser uma refatoração para UI,
mas para a gente, no nível de código, não é essa a ideia. É você alterar as coisas sem mexer nas regras ou no valor que o código já entrega hoje. Bom, quando a gente fala de refatoração, acho que muita gente também lembra do Solid, né? Porque é muito comum aquela ideia do, eu vou pegar um sistema e vou ver se ele está seguindo o Solid, que são boas práticas de desenvolvimento. Como eu falei para vocês que eu ia trazer uma abordagem mais focada na camada acima do código, e eu também comentei que eu espero que vocês já tenham um pouco de conhecimento do assunto. Em nível de módulo, vamos dizer assim, o que o Solid oferece para a gente, né? O que ele prega? Que o software deve tolerar mudanças, ser fácil de entender e ser composto de componentes que podem ser reaproveitados. Na base, a história toda é essa. Eu vou apresentar para vocês os conceitos do Solid em separado, mas cabe fazer uma pontuação. Eu não vou apresentar eles na ordem da sigla. Eu vou apresentar eles na ordem em que eles fazem sentido, e se tiver algum se tiver algum desses princípios que eu entender que precisaria de muita profundidade para eu explicar, eu vou pular, tá? Então, eu vou tentar tratar das coisas sempre muito focadas em refatoração. Vamos começar pelo princípio de responsabilidade única. Quando a gente pensa no princípio de responsabilidade única, é muito fácil. A sua classe só deve fazer uma única coisa. Isso parece muito simples. Só que do ponto de vista de nível de módulo, as coisas mudam um pouco. Porque, assim, cada módulo, ele precisa ter apenas uma razão para mudar. E deve ser responsável por apenas um ator. Mas o que é um ator? Um ator pode ser um stakeholder que aquela classe atende, pode ser uma área que aquela classe atende. Eu vou tentar trazer um exemplo de código para facilitar esse entendimento. Imagina que você tem uma classe que faz cálculo de salário. Esse cálculo de salário, ele vai ser consumido por 3 áreas na sua empresa. Vai ser consumido pelo RH, vai ser consumido pela área de governança de TI e vai ser consumido por uma terceira área que também se interesse por esse cálculo de salário. Cada uma dessas áreas configura-se como um ator. Então, ela vai ter uma relação com esse meu módulo, com esse meu componente, não é módulo, componente. Ela vai ter uma relação com o consumo e com o uso desse componente, porque eu estou usando ele para servir esse ator como informação. E por que é importante eu fazer esse destacamento, vamos dizer assim? Vamos imaginar que o RH precisa que esse cálculo seja feito de uma forma específica e precisa de uma modificação. E aí, a área de governança precisa que esse cálculo seja feito de outra forma. Como é que eu vou fazer? Eu vou priorizar quem nessa situação? Vai ser a área de RH? Vai ser outra área? O que eu pretendo fazer? Então, é interessante que você procure separar pelos atores. A sua classe, ela precisa atender um ator. E procura separar o código que dá apoio a atores diferentes. Mas e se eu precisar usar esse cálculo para atender mais de uma área? É interessante você pensar, por exemplo, no conceito de interfaces, porque aí você vai isolar esse componente que não deve mudar, porque aquele cálculo de salário ali, ele precisa estar paradinho ali. E tudo que você precisar fazer de diferente, você vai separando esse código, por exemplo, através do uso de interfaces. Um outro ponto interessante, pensando no nível de componentes, é coesão. O que é coesão? O código tem que ser coeso. A gente fala muito isso, mas o que é a definição de coesão? No nível de módulo, seria a força que amarra o código responsável a um único ator. Então, tudo que eu tenho ali naquele código, ele vai atender apenas a um único ator. Isso é um exemplo perfeito de coesão. É muito fácil de fazer manutenção, e como vocês vão ver ao longo da apresentação, a gente evita mexer no código. Existe uma regra arquitetural, né, que quanto menos você mexer em código que já existe, melhor. A evolução que você precisa trazer para a sua aplicação, o ideal é que ela seja acrescentando código.
não modificando o código que já existe. Passando para o próximo aqui, elevando um pouco mais, né, essa discussão sobre responsabilidade única para o nível módulo e arquitetural, a gente tem outros 2 pontos importantes. O princípio de fechamento em comum, que é comum nos componentes. O que quer dizer isso? Quando é necessário fazer uma mudança em um código, o ideal é que essa mudança ocorra apenas em um componente e não em vários. Por que eu estou trazendo esse ponto aqui? Porque quando a gente fala de responsabilidade única, a gente efetivamente vai acabar precisando fazer alguma mudança. Mas essa mudança que você está fazendo nesse seu componente, ela vai afetar os demais componentes de que forma? Quando você pega para refatorar uma API e você vai fazer uma mudança naquele contrato daquela API, quais são os componentes que vão ser afetados por essa mudança? Por isso que a gente precisa ter em mente que refatoração é caro. Refatoração, muitas vezes, ela pode te arrumar mais problemas do que te trazer uma solução. Obviamente, tem um enorme depende no meio dessa frase. Mas o ponto qual vai ser o impacto da sua refatoração? Quantos componentes você vai precisar mexer? Como vai ser a release que você vai fazer desse componente? E se você trabalha num sistema que as capacidades são divididas, por exemplo, em business domain, e cada equipe cuida de uma capacidade, de quem vai ser a responsabilidade pela refatoração? Da sua equipe, da outra equipe? Quais das equipes que têm contato com esse componente que vão ser afetadas e também vão precisar fazer uma mudança? Agora, quando a gente fala de parte arquitetural, existe um conceito interessante de eixo de mudança. Se vocês pesquisarem sobre eixo de mudança, vocês vão achar uma forma que parece uma teia de aranha e que os pontos dela, né, os eixos dela, vão mudando conforme algum evento, né? É um conceito que ele não é exclusivo da programação, mas nesse ponto aqui, ele faz sentido porque ele serve para traçar os limites arquiteturais. Então, o que significa isso? São as mudanças que ocorrem em torno desse eixo e sugerem que cada responsabilidade atua como ponto central para a existência da classe. Então, quando você pensa na aplicação que você está desenvolvendo, no componente que você está desenvolvendo no nível acima, sem envolver a implementação de código, tem outro tipo de preocupação que você tem que ter quando a gente fala de responsabilidade única. Então, é uma outra ferramenta que eu acho bastante interessante de conhecer. Bom, agora eu já saí do S e fui direto para o I. Por quê? Vamos lá, que daqui a pouco eu vou explicar por quê. Então, a gente tem aqui o princípio de inversão de dependência, que tem um pouco a ver com o que eu falei lá no começo, né? Então, o que ele quer dizer em nível de módulo, né? O código que implementa política de alto nível não deve depender do código que implementa detalhes de baixo nível. Os detalhes devem depender apenas das políticas. Então, isso é uma forma da gente pensar, quando a gente está fazendo uma implementação, do quanto uma modificação vai alterar em alguma coisa que já está funcionando. Tentando falar isso de forma bem resumida. Voltando para o... eu acho que eu repeti o slide, eu voltei para trás. Gente, vocês me desculpem, eu devo ter voltado para trás. Voltei para trás. Boa. Agora tá certo. É o que eu falei, primeira vez palestrando, né? Agora, vamos voltar para o O de novo e você já vai entender daqui a pouco por que eu fiz essa inversão da ordem, né? Então, o Open Closed Principle é bem fácil de entender, a sua classe deve estar aberta para extensão e fechada para modificação, mas em nível de módulo, a gente precisa entender que o sistema, ele precisa ser fácil de mudar, e ele deve ser projetado de modo que seja possível mudar o comportamento por adição de novo código, ao invés de mudar um módulo ou um código existente. Então, quando a gente fala de Open Closed no nível módulo para arquitetura, é nesse sentido que a gente está fazendo. A gente está planejando o nosso componente de forma que ele seja o mais isolado possível da capacidade dele, que a gente consiga criar ele de uma forma, vamos dizer assim, pura. E qualquer parte específica que a gente precisar, a gente vai conseguir trabalhar a herança, por exemplo, para fazer isso. Na orientação a objeto, eu acho que esse é o maior ganho que a gente pode ter dessa característica.
Agora, nessa próxima parte aqui, para você aplicar esse Open Closed Principle, é bem interessante que você aplique os outros dois primeiros que eu falei. Então, se a gente separa as coisas que devem mudar por razões diferentes, que é o princípio da responsabilidade única, depois disso, a gente pode organizar as dependências entre as coisas de forma adequada, que é o princípio de inversão de dependência. Isso aqui que eu estou trazendo serve tanto para vocês projetarem uma aplicação, quanto para vocês conseguirem ter um olhar para a refatoração de um sistema, de um software, um sistema, de forma que vocês consigam dimensionar qual vai ser o tamanho da refatoração. Isso também é um outro ponto que, às vezes, quando a gente trabalha como pessoa desenvolvedora, às vezes a gente não tem essa visão, né? A gente quer fazer uma refatoração aqui, mas como essa refatoração vai reverberar no restante do código? O que mais eu vou precisar refatorar? E aí a gente começa a entrar num processo que é muito incômodo para todo mundo, porque você só ia modificar uma classe. Você terminou de fazer essa refatoração, você terminou de fazer essa modificação, outras coisas pararam de funcionar ou passaram a ter um comportamento inesperado. E aí você fala, nossa, essa refatoração nunca acaba. Vou pegar esse código, vou jogar no lixo e vou construir outro do zero. Mas se você procurar ter uma visão mais no nível acima do código, muitas vezes você já consegue mapear esses cenários com antecedência. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu esqueci de falar. Eu falei tanta coisa. Lembrei de uma coisa importante no tópico anterior, antes de eu avançar, né? Essa nova organização que a gente está falando, usando esses dois princípios, né? Princípio de responsabilidade única e inversão de dependência, ela deve viabilizar essa possibilidade de estender o comportamento sem a necessidade de fazer modificação. E o Open Closed Principle, ele é uma das coisas mais fortes por trás de arquitetura de sistemas. Porque, como eu falei no começo, o objetivo é que o seu componente seja fácil de estender sem que a mudança cause impacto. E para concretizar esse objetivo, né, a gente vai particionar o sistema nos componentes, organizar esses componentes em uma hierarquia de dependências que proteja os componentes de alto nível das mudanças dos componentes em nível mais baixo. Esse era o ponto que eu estava tentando lembrar. Para que tudo isso serve? Para a gente poder proteger os componentes de nível alto dos componentes de nível baixo. E como que funciona essa divisão? Vocês precisam pensar quais são os componentes que vão ter mais modificações, quais vão ser os componentes que vão ter menos modificações. Vocês precisam isolar essas lógicas, para que a gente não tenha problemas de bugs ou inconsistências no sistema. Agora, trazendo um pouco sobre o princípio de segregação de interface, que eu acho que é um cenário bem comum, né? A gente não deve depender de módulos que tenham mais elementos do que a gente precisa, porque eles podem forçar uma recompilação ou uma reimplementação. E aí eu vou trazer um exemplo de Java, né? Se você tem uma classe, operação, e essa classe operação tem 3 funções, e essas 3 funções, elas são usadas cada uma por uma outra componente. Então, o componente A usa a função A, o componente B usa a função B, e o componente C usa a função C. Caso eu faça uma modificação nessa minha classe operação, mesmo que os outros componentes não usem as funções, eles vão ser impactados pela mudança. Então, como a gente resolve isso, por exemplo, em Java, né? Porque também tem isso. Esse princípio, ele vai ter uma diferença de linguagem estaticamente tipada para linguagem dinamicamente tipada. No caso de Java, por exemplo, você resolve isso com interfaces. Você cria uma interface ali para 1, para 2, para A, para B e para C. Cada uma vai chamar só a função que usa, e cada vez que a classe operação tiver uma diferença, né, uma mudança, ela vai impactar só as interfaces. Ela não vai impactar os componentes ou os objetos que estão fazendo uso delas. Então, isso é uma forma que a gente tem de usar isso para a gente resolver esse problema de interfaces.
Lembrando, óbvio, como eu falei, que quando a gente pensa nessa solução em Java, ela é muito diferente de quando a gente pensa numa linguagem que ela é dinamicamente tipada. Ok, desse assunto, então, acho que... uma coisa que eu estava até esquecendo já. Eu trouxe isso para vocês em nível de módulo. Mas se a gente for pegar esse princípio e levar ele para nível de arquitetura, imagina que você tem um sistema e ele depende de um outro sistema que você vai acabar tendo que receber muito mais coisas do que você precisa. Será que isso é uma forma inteligente de arquitetar o seu sistema? Será que você não pode tentar trabalhar de uma outra forma para você não receber desnecessariamente coisas que você não precisa? Isso até, embora a gente tenha muita facilidade hoje para conseguir memória, mas é uma forma de você economizar recursos. E fazer essas escolhas inteligentes ajuda a economizar recursos, e economizar recurso economiza dinheiro. Um outro ponto bastante importante, na minha opinião, quando a gente pensa em refatorações, é como isso vai ficar quando você for efetivamente jogar para produção. Como vai ser a sua release? Como você vai fazer essa organização? Esse diagrama de tensão de princípios de coesão, ele é muito indicado para que você possa ter esse tipo de pensamento. Então, eu trouxe aqui umas definições, né? Eu vou pegar aqui só o que eu não lembro um por um, mas o primeiro, que é o REP, ele é o princípio de reuso comum. Depois tem o CCP, que é o princípio de fechamento comum. E o último é o princípio de equivalência de reuso. Então, primeiro deles a gente tem a granularidade do reuso, é a granularidade da release, ou seja, o quanto você vai fazer de modificações ali, né? Qual que vai ser a maior diferença que você vai ter? Quantos componentes você vai mexer para você fazer essa nova release? O ideal é que você mexa num componente só. Se você precisa mexer em vários componentes numa mesma release, é importante você pensar um pouco na granularidade dela. Vai ser uma minor, vai ser um patch. O que exatamente está modificando ali? O que você está precisando mexer para fazer uma modificação? Isso é uma coisa que muitas vezes a gente não se atenta, mas é uma coisa que é bastante importante pensar quando você pensa em refatoração de sistemas. O CCP, ele já fala de reunir os componentes e as classes que mudam pelas mesmas razões nos mesmos momentos. E o CRP não força usuários de um componente a depender de coisas que eles não precisam. Então, vocês estão vendo que as coisas meio que vão se amarrando, né? Quando a gente fala de orientação a objeto, a gente olha as coisas em várias camadas, elas têm vários nomes diferentes, mas, para mim, pessoal meu, no fim das contas, elas seguem ali mais ou menos os mesmos princípios, mas desdobrados em especialidades. Então, como que funciona aqui, né? Se você fica pensando muito em agrupar para reutilização e para manutenção, você pode ter muita release desnecessária. Ou seja, muita quantidade de releases. Se você procura dividir para evitar releases desnecessárias e agrupar para manutenção, você pode ter problema de dificuldade de reutilização. E se você agrupa para reutilização e divide para evitar releases necessárias, você pode ter muitas mudanças de componentes. Mas qual que é o melhor cenário? Não existe melhor cenário. Todo cenário vai ter um problema. E a gente precisa sempre pensar qual que é o débito que nós estamos dispostos a comprar. Então, essa também é uma outra ferramenta bem interessante para você fazer essa avaliação quando você está criando um componente ou quando você está refatorando um componente. O que é mais prioritário que ele entregue, né? Bom, da parte de arquitetura, mais pegado na arquitetura, eu vou, né, parar por aqui. Agora a gente vai entrar numa outra parte que ela já vai tangir mais para a parte do código em específico, né? Mas eu precisava fazer essa transição para que as coisas fizessem sentido. Sobre o débito técnico, tem um mar de coisas embaixo que a gente não entende por que estão ali. Então, mas esse código é mal escrito, eu já escutei isso várias vezes. Mas por que ele foi mal escrito? O que será que aconteceu? Será que tinha pressão para entrega quando a gente trabalha com produtos? Isso é muito comum. Será que o impacto daquela modificação foi subestimado?
E pode acontecer, como eu disse, às vezes a pessoa não tem visibilidade de que o que ela vai modificar vai atacar o sistema inteiro. Falta de testes. Um professor meu, o Eric Wendel, ele sempre fala disso. Agora, com mais força ainda sobre testes automatizados, né? O quanto é importante você ter testes automatizados para você evitar débitos técnicos ou bugs. Então, falta de testes também é muito um fator importante, e principalmente testar corretamente. Não basta só fazer o teste para ter o teste, né? Esse seu teste tem que ter um objetivo. E aí você pode lançar mão de uma série de ferramentas para isso, como, por exemplo, você fazer o desenvolvimento focado a testes, mas aí depende de umas outras coisas, não é a solução melhor. Como eu falei, sempre vai ter um talvez, um não sei, um depende, em qualquer solução que a gente tenha. E eu sempre estimulo que as pessoas comprem as soluções pelos trade-offs. Eu estou disposta a comprar esse débito. Incompetência também pode acontecer. Isso é um outro fator que a gente que está no mercado sabe que existe. Muitas vezes a gente olha a aplicação e fala, nossa, essa aplicação aqui foi mal feita, mas às vezes na época que ela foi feita, o budget estava muito baixo, só foi contratado pessoas júnior e elas fizeram o melhor que elas podiam. Isso acontece bastante. Versionamento ruim, e aí eu volto para o slide anterior, nas escolhas que a gente faz, desde a release até a forma como a gente vai efetivamente lidar com o ciclo de vida da aplicação. E documentação fraca. Muitas vezes as coisas estão ali, ninguém sabe por que está, elas são modificadas, não podia modificar. Esse ponto também é um ponto muito complicado. Quando a gente fala de desenvolvimento, a estimativa das tarefas ela é muito pensada no esforço da tarefa. Quanto tempo eu vou levar para desenvolver? Mas dificilmente é levado em conta o tempo para testar, pior ainda o tempo para fazer a documentação. Porque, como eu disse, são coisas que não entregam valor, porque não são features. Eles são coisas que nós fazemos para manter o sistema sustentável, tanto documentação quanto testes. Mas, embora seja uma briga difícil de comprar, é importante a gente levar isso para frente, porque senão a gente vai criar um sistema que não vai ser mantido. Ah, mas tem vários dependes, tem vários porquês, porque às vezes você vai criar uma aplicação que você está com o teu prazo apertado, você não consegue fazer, você não consegue manter. Eu entendo todos os dependes, mas a gente precisa entender que na hora que a gente pega a tarefa, a gente já tem que deixar isso claro para as pessoas. Olha, o prazo que você está me pedindo, você está me pedindo para abrir mão disso, disso, disso. Se eu abrir mão disso, 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 o impacto vai ser esse, esse, esse. E possivelmente esse impacto vai ser financeiro. Então, eu sei que é muito difícil, às vezes, fazer essa negociação com pessoas da área de negócio, mas é importante, porque senão o trabalho vai se tornar insustentável para a gente que desenvolve, tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Quero também trazer, dentro do tema de refatoração, a metáfora dos dois chapéus, que foi criada pelo Kent Beck. Se vocês não conhecem o Kent Beck, ele é um desenvolvedor, ele é mais focado em desenvolvimento React, né, e testes, e ele trouxe a metáfora dos dois chapéus que eu acho fascinante. Quando você acrescenta uma nova funcionalidade, você não deve alterar um código existente. E quando você refatora, a sua meta é não acrescentar nova funcionalidade. Isso é um ponto bastante importante, pensando na release do código, obviamente, e também pensando em como você vai organizar o histórico daquela aplicação. Porque a gente normalmente trabalha, né, no mercado pensando em branches, né? Você faz aquele Git flow, você tem a sua branch master ou main, e aí você cria suas branches de trabalho, e você tem um cenário, uma outra branch de testes, né, que é a developer ou a staging, tem vários nomes, né? Mas a ideia basicamente é que você crie uma branch de trabalho, faça o trabalho nela, teste em staging, se tudo em staging estiver funcionando, você manda ela para produção. Tem uma outra forma também de trabalhar que chama trunk-based. Eu particularmente gosto do trunk-based, eu sei dos problemas de trabalhar assim, mas é que eu acho que ela estimula uma responsabilidade de entender que você precisa conseguir deixar a sua adição de código modular. Ah, mas e se quando eu colocar ela em staging dá algum problema? Você só desliga. É o princípio de pensamento de feature toggle.
o que eu estou fazendo é algo que eu consigo desplugar facilmente, e se der algum problema, você simplesmente desliga o que você fez. Eu gosto bastante, obviamente isso exige bastante maturidade da equipe que trabalha, mas é uma coisa que eu acho interessante, assim, da gente pensar, né, de fazer essa divisão quando você acrescenta uma funcionalidade nova e quando você vai fazer uma refatoração. Na dúvida, simplesmente separa isso por commits diferentes. Ou, em alguns casos, separa por releases diferentes. Vamos para o próximo assunto. Voltando para o que eu trouxe para vocês lá no começo, né? Uma total mudança ali vamos dizer assim, eu fui para o oposto agora, né? Você realmente precisa de uma nova funcionalidade ou já existe uma função que, se estivesse estruturada melhor, resolveria o problema? Mas isso não entra em conflito com o que eu falei lá no começo, da gente não fazer modificação no código, só acrescentar código novo? E aqui eu estou questionando se é melhor a gente estruturar uma função ao invés de criar uma nova. Bom, pensando no nível de componentes, o que eu quero dizer com isso? Lembrando do que eu trouxe também lá no começo de reorganização, né, dos componentes que a gente tem, das capacidades que a gente tem. Será que você precisa de uma nova funcionalidade? Ou se você conseguir abstrair melhor o que você já tem e fazer, de repente, criação de interface ou algo do tipo, não no sentido de você modificar o código, mas você pensar em modificar a estrutura, do jeito que as coisas estão, para que você possa, de repente, não precisar criar uma outra capacidade, uma nova feature, mas você reaproveitar melhor as que você já tem. Isso é um outro ponto bastante importante. Não vai funcionar em todos os casos, tem casos que vale mais a pena você criar uma feature do que você fazer uma refatoração, mas saibam que são coisas que a gente precisa levar em consideração. Estava conversando hoje cedo isso com o meu tech lead, o Daniel, que às vezes a gente vai fazendo as coisas, né? Pegamos a tarefa, a gente sai fazendo. Precisa entregar, tem prazo e tudo mais. Porém, eu acredito que fazer esses questionamentos pode ser bastante enriquecedor, tanto para o nosso desenvolvimento profissional, quanto para a sustentabilidade do projeto que a gente trabalha, no sentido do projeto se manter sustentável ao longo do tempo. E que momento a gente faz a refatoração? O que a gente faz primeiro, né? É sempre interessante que você faça primeiro a refatoração e depois você cria a funcionalidade nova. Porque se primeiro você for criar a funcionalidade nova, você vai ter mais código para refatorar. E você provavelmente vai ter um maior impacto. Então, é sempre melhor primeiro refatorar, depois acrescentar a funcionalidade nova. Sempre que você for pegar uma funcionalidade nova, por exemplo, em sistemas que são mais antigos, é interessante. Às vezes, os mais novos também, às vezes, eles ficam legados muito rápido. É sempre dar uma olhada se tem alguma coisa que você pode melhorar na sua aplicação. Qual vai ser o tamanho dessa modificação? Isso também a gente tem que pensar. Às vezes, a gente acha que uma refatoração vai ser super interessante e ela vai demorar 3 dias a mais do que a gente estimou para a tarefa. E a gente não falou isso com as pessoas que são as pessoas que estão cuidando do projeto. Isso também é um outro ponto que eu acho interessante quando a gente pega uma tarefa, estudar a tarefa. Não é sempre que eu faço isso, eu acho que vocês também não, mas é uma coisa que eu estou falando, me incluindo nisso. A gente precisa estudar melhor a tarefa antes de começar a fazer, levantar os cenários antes de começar a fazer. Porque se a gente precisar fazer uma refatoração para implementar uma nova funcionalidade, a gente já vai deixar a pessoa responsável pelo projeto ciente do prazo e ciente do impacto. Vamos para o próximo agora. Quais são os cenários, então, que a gente entende no nível de código que é interessante a gente fazer refatoração? Isso aqui, como eu falei para vocês, é uma granularidade bem menor. Lá no começo da palestra, a gente trouxe os conceitos em granularidades maiores. Agora eu já estou entrando mais no nível de código, mas ainda assim é uma coisa que eu acredito que se aplica para todos os pontos, né? Nomes confusos, que é uma coisa que eu acho muito fácil de identificar. O código duplicado tem um depende muito grande aí, porque nem todo código duplicado é ruim. Você precisa entender o contexto da duplicação daquele código e qual era a outra alternativa. Também era uma outra coisa que eu estava falando hoje cedo com o meu tech lead. Quais são as alternativas que a gente tem para solucionar um problema que a gente se propôs a resolver? Ou quais são as outras alternativas de implementar uma função?
Uma função não, uma funcionalidade nova. Então, a gente precisa entender com muito cuidado essa questão de código duplicado. Às vezes as pessoas são muito ferrenhas nesse negócio de não pode ter duplicação de código. Depende. Tudo depende. Como eu falei, a refatoração tem um custo, a gente precisa entender a refatoração, a gente precisa entender o quanto vale esse custo. Então, listas longas de parâmetros são problemas que a gente precisa refatorar, porque elas acrescentam muita responsabilidade numa mesma função. Variáveis globais, exceto se vocês lidarem com aplicações muito antigas que não dá para mexer, mas, no geral, evitem esses escopos globais, porque eles são problemáticos. Dados mutáveis que são consumidos por várias partes. Então, imagina um caso onde você tem um dado específico, por exemplo, informações do cliente, e você tem um dado ali dentro que ele vai mudar com muita frequência, e esse conjunto de dados, essa estrutura de dados, ela vai ser consumida por uma série de componentes na sua aplicação. Isso é um problema, isso pode causar bug. Alteração que custa várias alterações, que foi o que eu comentei lá no começo. Módulos que são frequentemente alterados por motivos diferentes, que foi o que também eu trouxe lá no começo para vocês. Os módulos, eles precisam ter apenas um motivo para mudar e devem atender apenas um ator. E por ator a gente entende um grupo de elementos que se interessam por aquele componente. Então pode ser stakeholders, pode ser divisões da empresa. No livro Arquitetura Limpa, do Martin Fowler, acho que não é do Martin Fowler, não. Estou confundindo autores, mas é um outro autor. É um outro autor também, que ele diz que é interessante a gente pensar que a estrutura do código tem que levar em consideração a estrutura de divisões da empresa, dos setores que a empresa está dividida. E, claro, uma função separada dos dados que ela precisa. Se você precisa chamar os dados para você colocar na função, será que não tem uma forma de você deixar eles mais próximos? Outros exemplos de code smells que indicam que a gente deve começar a fazer uma refatoração. A mesma panelinha de dados em vários lugares. Então, se você está precisando mandar o mesmo grupinho de dados para várias funções diferentes, também tem alguma coisa errada que você precisa rever na sua arquitetura, no seu código. Excesso de tipos primitivos, falta de tipos significativos. Isso aqui é um conceito que eu entendo que muitas vezes pode ser por inexperiência. Mas existem outros tipos, né, que você pode criar. Por exemplo, no JavaScript, você pode usar o tipo symbol. Você não precisa ficar preso ali só no mesmo tipozinho. Você pode usar, por exemplo, algum outro tipo de estrutura de dado. Você não precisa que tudo seja só string e number. Então, fazer essas implementações mais inteligentes é bastante interessante. Switches repetidos. Se você precisa colocar ali uma sequência de switches, é uma boa dica para você refatorar. Eu sei que isso parece muito bonito, mas não é. Laços desnecessários. Cada vez que você vai criar uma condicional para você verificar alguma coisa, será que muitas vezes não era mais fácil você tentar deixar isso num objeto? Ou você tentar deixar isso numa implementação mais fácil de dar manutenção? Eu não digo nem mais bonita, mas mais fácil de dar manutenção. Campos definidos apenas em algumas situações. Esse é um exemplo muito comum quando você vê a criação de funções que servem exclusivamente para atender casos de testes, mas fora do caso de testes elas não são usadas. Então, isso também é um ponto muito importante. Você está herdando ou trazendo alguma coisa que você não tem necessidade de usar. Generalidade especulativa, que eu acho que tem bastante a ver com o que eu trouxe no ponto anterior, que são as funções usadas só pelos casos de teste. E, obviamente, as estruturas desnecessárias, né? Você está usando um algoritmo que não era necessário ali. Mais pontos também que a gente pode trazer de refatoração. Como eu disse, refatoração é um negócio bem complexo. Cadeias de mensagens. Então, você tem um objeto se comunicando com outro objeto, que se comunicando com outro objeto. Será que você não consegue tornar essa comunicação mais rápida? Excesso de encapsulamento de delegação. Necessidade de acoplamento. Isso aqui eu acho bastante grave. Classes fazendo coisas demais, que é o que a gente já conversou lá no começo. Classes alternativas com interfaces diferentes, que elas vão ferir o princípio de Liskov. Heranças que são passadas sem serem usadas, que também tem a ver com o que a gente conversou lá no começo. Classes de dados. Poxa, mas a gente não tem DTOs, por exemplo, no Java? Mas o que eu quero trazer nesse ponto é, você tem uma classe que ela não está fazendo absolutamente nada, tudo que ela está fazendo ali é só receber os dados. Será que não seria melhor você usar um objeto? E usar comentários para não refatorar, para mim, de tudo é o pior.
ok, eu entendo todo o contexto, às vezes você está corrida, às vezes o projeto está com prazo apertado, mas é importante evitar. Ah, essa função aqui faz isso, 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 e não mexe. Não, os comentários, eles são importantes no código, pelo menos é uma visão minha. Eu não acho que código não precisa ter comentário. Ele tem que ter comentário, sim, ainda mais se for documentação. Também é importante documentar dentro do código, pelo menos é um ponto de vista meu. Porque não faz sentido você deixar a documentação fora do código. Porque senão ela não vai ser lida. Eu acho que é muito mais de você tentar pensar como que você pode fazer para otimizar esse aproveitamento. Mas eu não sou contra comentários, eu sou a favor. Mas comentários que estão explicando como o código funciona para você não refatorar, eu acho extremamente problemático. Bom, então o mais importante, né, do que o ato de refatoração em si é entender o que precisa ser feito, por que precisa ser feito, as alternativas disponíveis e se vai ter algum impacto real antes de começar a mexer no código, que é o que a gente está mostrando aqui o tempo todo. Se vocês entrarem no site refactoring.com, vocês vão ter acesso ao catálogo. E esse catálogo é uma caixa de ferramentas que tem uma infinita quantidade, infinita não, tem 100, quase 200 lá, alternativas que você pode fazer para você conseguir aplicar refatoração. Então, você não precisa ser uma pessoa criativa. Você só precisa identificar o problema que você tem e lá você vai encontrar um padrão interessante para você conseguir fazer essa operação. Como eu falei, a gente não precisa inventar a roda, a gente só precisa saber qual ferramenta que a gente vai usar. Então, eu deixei isso aqui para reforçar o que é importante. E dicas para vocês começarem a refatorar. Ler o código, identificar os pontos que separam as diferentes partes do comportamento. Então, vamos ler no código, e aí você vai identificar que pontos a gente precisa separar dos comportamentos. Quais são as conclusões que você tem no funcionamento do código? E começa a decompor as partes daquele trecho que você está lendo. Até agora, a gente não está mexendo nada no código. Só lendo e entendendo o que está fazendo. Depois, escrever os testes que realmente testam. Não existe refatoração sem testes. Não existe refatoração sem teste. Toda refatoração tem que vir acompanhada de testes. Primeiro, para você garantir que o problema que você está tratando ele não vai acontecer novamente. Segundo, para você garantir que todo o sistema vai continuar funcionando depois da sua refatoração. Porque uma refatoração que altera o sistema, ela já está sendo muito mais cara do que foi combinado. E fazer o suficiente para que os testes passem e deixar o código melhor do que quando você encontrou. Eu deixei esse trecho em destaque porque você pode trabalhar com programação por dinheiro. Isso não é crime. Você pode estar ali sem gostar, tudo bem. Mas procure fazer um bom trabalho. Por você, é o seu nome que está nos commits. E eu acho bastante importante você prezar pela saúde do sistema que você está criando. Um outro ponto aqui também, nessa briga de feature versus refatoração, é essa sigla You ain't gonna need it. Sempre implemente as coisas quando você realmente precisa delas, nunca quando você apenas prevê que precisa. Isso é uma outra discussão que ela pode desdobrar em vários níveis, mas pensando em aplicações no nível de módulo, né? Mas e se o nosso módulo tivesse uma capacidade X, caso aconteça tal coisa? Caso a gente tenha um cenário assim, a gente já vai estar preparado para passar por isso. Mas será que precisa? Como eu disse, software é custo. E a gente precisa pensar além do preciosismo. A gente realmente precisa daquilo ali? Será que a gente não pode esperar? Será que a gente não pode, de repente, deixar para quando efetivamente for necessário? Porque essas modificações, pensando em cenários que não aconteceram, elas podem custar bastante caro. Inclusive, de você fazer desenvolvimento de coisas que você vai jogar no lixo. E em startup, a gente acaba fazendo isso, muitas vezes, jogar código no lixo, porque a gente tem outra alternativa. A gente está com um produto no momento de market share, muitas vezes, que você precisa desenvolver e testar e saber que você vai jogar coisa fora. Mas quando você está lidando com uma aplicação que já está mais madura, você acrescentar coisas querendo prever cenários é completamente inútil para o seu software. Você só vai deixar um peso a mais ali na hora de você fazer o deploy da sua aplicação. E como eu disse, sem a menor necessidade. Aqui eu trouxe um exemplo em JavaScript de como você identifica um code smell. Eu usei JavaScript porque é a linguagem que eu trabalho, mas eu tentei pegar alguma coisa que fosse fácil de entender. Então, o que esse código faz? Esse código ele tem aqui na linha 3 um array de desenvolvedores com nomes e ele
na linha 5, implementa a função choose_speakers, que vai receber esse array. Então, aqui dentro do bloco da função, ele cria um outro array, chamado speakers, e ele vai fazer um laço. Então, enquanto ainda tiver elementos dentro do array que não foram iterados, ele vai verificar. Algum dos desenvolvedores, algum dos developers aqui Diego? Se sim, você coloca nesse array speakers. Algum é Morgana? Você coloca dentro do array speakers. Algum é Larissa? Você coloca dentro do array speakers. E depois disso, você vai você vai imprimir esse valor. E aqui o resultado seria Morgana e Diego. Eu estou entregando o valor? Tô fazendo as coisas aqui? Tô. Mas isso tá péssimo, tá muito comprido. Se eu começar a colocar mais palestrantes dentro dessa função, eu vou precisar acrescentar mais ifs. E aí a gente entra em tudo aquilo que a gente conversou até agora. Não realizar modificações em códigos que já foram escritos. Como que a gente pode fazer isso? A gente pega, primeira coisa, vamos precisar extrair, vamos fazer algumas perguntas, né? Vamos precisar extrair algum trecho do código para uma função, para uma variável, ou renomear algum componente ou variável? Algo precisa ser encapsulado? É necessário mover algum recurso? Os dados estão bem organizados? Precisa simplificar alguma lógica? A herança, no caso da orientação a objeto, está sendo usada adequadamente? Essas são algumas perguntas para a gente se fazer quando a gente começa a analisar um trecho de código ou um componente para fazer refatoração. Então, feitas essas perguntas, eu vou lá na nossa caixinha, lá do refactoring, e vou fazer o quê? Eu preciso substituir o algoritmo. Esse algoritmo está muito complexo, porque é um algoritmo de if e não tem a menor necessidade, ele não está sendo bem aproveitado. E então, quando eu faço essa substituição, o que eu fiz aqui? Bom, eu criei dentro dessa função choose_speakers, que ainda recebe um array. Eu estou criando um array de palestrantes, então aqui eu já digo quais são os palestrantes que eu quero que sejam buscados. E eu só faço um filter dentro dele. Então o speakers, o que está dentro de speakers está em developers? Se sim, você só imprime. E aí a gente tem isso de um jeito muito mais sustentável, porque eu não preciso mexer na implementação, eu só vou mexer no dado. Só vou precisar alterar speakers. É a única coisa que eu vou precisar mexer. Eu, inclusive, poderia deixar ele fora desse trecho de código. Eu deixei assim, porque ficava mais fácil de explicar. Mas eu poderia deixar esse const speakers, por exemplo, fora. Pensando num cenário de que ele pode ser acessado por outra instância dentro daquele componente. Por exemplo, para adicionar um speaker novo. Faz sentido ele estar fora dos choose speakers. Mas ele ficou mais curto. Ficar mais curto não é o ganho. Eu diria que o ganho é não precisar modificar o código. Às vezes a gente, principalmente quando a gente trabalha com algumas linguagens, mas é muito longo, fica muito comprido. Como eu falei, eu não acho isso um problema. Às vezes você pode ter um código pequeno e ele precisa ser refatorado porque ele está extremamente confuso. Vamos sempre focar na legibilidade. Aqui a gente bate o olho, a gente já consegue saber o que essa função faz. Ok. Eu vou trazer para vocês também um outro assunto bem interessante, que é a regra de 3 da refatoração, que eu achei isso aqui super interessante, né? Quando você estiver fazendo algo pela primeira vez, apenas faça. Na segunda vez que algo precisar ser repetido, torça o nariz diante da duplicação, mas faça. E quando você estiver fazendo algo pela terceira vez, comece a refatorar. E aí a gente entra em vários pontos que pode discutir, mas eu não vou entrar nisso, porque, né, vamos respeitar o tempo. Mas sempre pensa assim, o quanto você precisa duplicar alguma coisa, o quanto você precisa refazer alguma coisa. Isso também pode ser um sinal importante de refatoração. Essa regra de 3 da refatoração ela foi criada pelo Dan Roberts, que é um desenvolvedor também citado no livro Refatoração, do Martin Fowler. Ok. Uma outra coisa importante quando a gente faz refatoração é como a gente vai registrando essa alteração. É bem comum, quando a gente começa a codar, a gente vai fazer commit só quando a gente finaliza a funcionalidade para deixar o registro ali bonitinho. Quando a gente está fazendo refatoração, é bastante interessante que você deixe todos os steps salvos, porque se você fizer alguma coisa errada, é fácil para você conseguir voltar, porque a etapa anterior está certa. Então, como eu faria isso? Primeiro faz a extração
de uma função de soma, por exemplo, de uma publicação que eu estou refatorando, faço um commit. Depois, eu faço o teste, né? Faço o commit. Depois eu tento remover a variável temporária e faço um teste para ver se deu certo. Deu certo, comito. Qual que é a próxima etapa que eu preciso fazer? Internalizar a variável. Beleza, faço um teste, deu certo. Dessa forma, você consegue dividir a refatoração em etapas. Essas etapas estão todas lógicas e é muito mais fácil para você conseguir voltar, como eu disse, caso alguma coisa não funcione como esperado. A refatoração não é um processo que ele é muito simples. Não é um processo que você vai conseguir fazer de uma forma muito fluida. Muitas vezes ele envolve você descobrir o que a aplicação faz e você acaba vendo comportamentos que ela não deveria fazer. Como é uma atividade exploratória, o quanto a gente puder deixar ela organizada é melhor. E todo esse monte de commit depois você consegue resolver com Git Rebase e fazer um único último commit. Mas para o seu processo é importante dividir dessa forma, porque fica muito mais coerente. Como eu falei, a refatoração não tem só partes boas. Ela tem partes ruins também. E eu faço muita questão de trazer isso aqui. Ela demora e não vai criar nada. Lembre-se, vocês não entregam valor de negócio fazendo refatoração. Mais uma vez, quem que é a equipe que é dona do código? As refatorações, elas podem impactar as partes externas da aplicação. E aí eu entro naquele exemplo que eu citei de refatorar uma API. Ela vai impactar só a sua operação? Ou será que você vai impactar muitas outras pessoas? E quem é que vai ficar responsável por fazer essa refatoração? E os projetos que são legados, grandes e sem testes, muitas vezes eles podem ficar piores refatorados. Se eu pudesse dar uma sugestão de ordem, primeiro faz testes. Depois de fazer os testes, de entender quais são as falhas que tem ali, de repente, em regra de negócio, implementação, depois disso você faz refatoração. Porque se você faz refatoração sem teste, é melhor não fazer. Você precisa continuar garantindo que a sua aplicação continua funcionando. Quanto maior o arquivo ou funcionalidade, maiores as chances de algo parar de funcionar após a refatoração. Lembrando, testes não são opcionais. E agora, uma última mensagem aqui, né? As pessoas artesãs de código, elas não apenas constroem códigos consistentes de primeira, mas também são aquelas que pegam um código bruto e transformam numa obra de arte de legibilidade e performance. Então, lembrem só disso, a gente não é só batedor de teclado. Nós somos pessoas racionais, nós somos pessoas críticas, nós somos pessoas que nos preocupamos com qualidade. E a entrega do software, da entrega do nosso trabalho, não importa se ele é iniciante ou se ele é avançado, a gente sempre tem que se atentar muito nessa questão do que a gente está entregando a cada commit, a cada release. Bom, pessoal, foi bastante coisa, mas concluí. Obrigada. Parabéns pelo conteúdo aí, bem completo, trouxe muitos insights ali, bacana. Se alguém aqui da Vind ainda tiver alguma coisa para perguntar ou colocar no chat aí, vai perguntando enquanto eu vou dar uma olhada aqui no chat, porque algumas pessoas passaram por aqui. Eu acho importante, enquanto a gente está ao vivo, reverenciar essa galera que fica aí. Primeiro, obrigado pelo Teco, que sempre está ali ajudando a gente, pelo menos eu aqui, com o OBS e com a Twitch, para ajudar no som e sempre organizando. Funcionou de novo, cara. Brigadão. Segundo, Pokémon BR falou, eu passei aqui para dar um alô e dizer que a Jéssica é maravilhosa. Que a Jazz, ele colocou correto. Eu tô lendo da minha maneira. Que a Jazz é maravilhosa. E outra, o Deberts 97 fez um comentário. E a questão, no ponto que você falou de entender o problema antes de colocar a mão no código, sabemos que isso é importante, mas raramente, de fato, nós fazemos. Realmente, por pressão, é por não estarmos produzindo, o que é pior ainda. Né? O pessoal joga a culpa ali no rolê de quem está produzindo no dia a dia. Mas fazer por fazer também não é produtivo. Ele faz esse comentário aqui no dia a dia. Eu acho que você encerrou com essa orientação, com esse direcionamento, né? Nós estamos produzindo código. Vai falar alguma coisa? Assim, é o eterno depende, né? Tudo que eu trouxe aqui são formas legais de fazer as coisas, mas não quer dizer que a gente vai conseguir fazer da melhor forma todas as vezes, né? Teve uma discussão uma vez que eu acompanhei no Twitter de 2 desenvolvedores bastante experientes, um falando que que testes não são opcionais, o outro falando que não é bem assim. Às vezes você não consegue fazer os testes por uma série de razões, seja ela pressão de tempo, enfim, tem várias coisas.
que você não pode dizer para a pessoa que ela não pode entregar sem teste, porque às vezes ela precisa entregar sem testes e depende de muita coisa. Então, existe um cenário ideal e existe o cenário real. A gente quer que o cenário ideal encaixe no cenário real. Nem sempre a gente consegue, mas eu acho importante a gente ter consciência de como as coisas precisam ser feitas e tentar arrumar mecanismos para conseguir fazer as coisas do jeito certo pela nossa própria saúde. Porque senão a gente fica aceitando prazo ruim, a gente fica aceitando deixar o código de qualquer jeito, que a gente vai ter que mexer depois. E a longo prazo, isso causa esgotamento mental, isso causa falta de vontade de trabalhar, porque você está de saco cheio de trabalhar naquele negócio que só dá problema, que só é ruim. Então, eu acho que é preciso pensar muito bem, né? Eu sempre tento defender as coisas e brigo por isso. Mas nem sempre é possível. Às vezes as coisas já vêm de cima e eu não posso fazer nada e preciso só aceitar. Acho que o ponto que a linha ali da 3 regras de refatoração trouxe exemplifica muito bem a questão do refatoramento. Por outro lado, também explica um pouco mais também sobre por que acertar certas coisas. É a primeira vez, vamos lá. Segunda vez, peraí. E a terceira, vamos rever o que está acontecendo, porque tem alguma coisa errada que não está funcionando muito bem. Exatamente. E um dos pontos ali, reforçando aqui para a galera, que refatorar é muito caro, não entrega valor, dos pontos que você trouxe. Eu queria trazer uma provocação ali a respeito de legado. Legado é o prato cheio para as pessoas pensarem em refatoração. É verdade isso? É preciso? Olha, nem sempre, nem sempre. Precisa se entender que o código ele está ali daquele jeito por alguma razão. A refatoração ela pode te oferecer um custo altíssimo em relação a horas, em relação a pessoas, em relação a tecnologias e o quanto ela vai entregar de valor financeiro para quem usa. Quanto a empresa vai passar a lucrar, quanto a empresa vai economizar, quanto, enfim, tem muitos quantos aí. Nem todo legado vale a pena refatorar, porque tem muitos dependentes no meio desse caminho. Eu trabalho num banco. Tem aplicações ali que foram construídas. Nossa, eu devia ter uns 20 anos quando elas foram construídas. Eu tenho 32. Eu vou lá mexer nelas, cara, elas funcionam. E funcionam melhor do que as que eu faço. Então, é preciso ter esse ponto crítico aí. Tipo, o que realmente você vai entregar de valor com a refatoração? Ou é muito mais uma coisa de, eu acho que tem que ser assim. Eu acho que tem que trocar esse código Java que não presta por um código JavaScript. Essa não é a minha opinião, tá? Mas é que as pessoas muitas vezes falam isso, mas tem que trocar porque isso aqui é ruim, isso aqui não é isso, aquilo. Às vezes a pessoa desconhece, a pessoa aprendeu uma linguagem e ela acha que essa linguagem serve para tudo e ela desconhece contexto de negócio, desconhece arquitetura, desconhece uma série de coisas, desconhece custo para você mexer numa aplicação, e aí tem esses pontos. Então, para mim, não é bem assim. A gente precisa mexer num legado se o legado não funciona, se o legado está fazendo a empresa perder dinheiro, ou se existe uma oportunidade de negócio para ganhar mais dinheiro. E aí, essas coisas vão pagar o que vai ser feito. Mais um ponto meu aqui. A gente sabe que a orientação objeto permitiu que as equipes diferentes trabalhassem em projetos diferentes ou em projetos similares no mesmo código. Quando a gente está falando de refatoração, você trouxe aí que muitas vezes vai impactar algo que não necessariamente está sobre o seu domínio, sobre o seu time, mas vai impactar em outro time. No dia a dia, principalmente você que trabalha também em banco, e a gente também trabalha com legado, como que vocês no dia a dia acabam lidando com isso, esse impacto já no outro time? Às vezes, trade-off de algo que começou no outro time cair para um outro time continuar, e aí cair aquilo aí. Eu olho tudo de novo, ou dou tempo de estudo para o meu time que está chegando agora. Como você vê? Não tem uma resposta pronta. Normalmente essas decisões são tomadas em reuniões. A gente precisa entender aonde está doendo mais, quem está perdendo mais dinheiro. Não raro pode acontecer da gente juntar equipes. Por exemplo, pegar uma pessoa de uma equipe para trabalhar numa melhoria de uma parte da aplicação que interessa para eles. Pode acontecer isso. Mas, assim, no mundo real, isso é muito complicado de lidar. Porque o que eu falei, passa muito mais por a gente entender qual que é o maior ponto de problema do que necessariamente a gente
ter uma solução que sempre funciona. Então, às vezes, a gente tem que abraçar que as coisas não vão ficar do jeito que a gente gostaria. Às vezes, a gente precisa abraçar que a refatoração não vai valer a pena. Às vezes, a gente precisa entender que vai precisar fazer um serviço novo que não pode mexer naquele. Ah, são coisas arquiteturalmente corretas? Não são. Mas quando você trabalha em aplicações gigantes que atendem muitas pessoas ou várias aplicações, não tem como você seguir tudo à risca. Você tem que fazer o que você pode pensando sempre no cliente. Como que a gente vai fazer para entregar uma experiência boa para o cliente? Como que a gente vai fazer para ter uma experiência saudável para a nossa equipe de desenvolvimento? Acho que é isso. Apesar de ser tudo sobre software, a gente precisa também pensar nas pessoas, as pessoas que usam e as pessoas que desenvolvem. Você trouxe um ponto bem interessante sobre pessoas na questão do faturamento e quanto isso impacta no dia a dia, na saúde delas. Então, o que você pode falar? Olha, cuidado que isso vai impactar. A gente está falando de refatoração, a gente está falando de algumas práticas razoáveis no mercado, porém o dia a dia atropela a gente precisa aceitar algumas coisas, mas qual que é o limite dessa aceitação para que isso não acabe pesando na nossa saúde? Porque a gente sabe que a longo prazo, é claro que isso não é bom. Falando de pessoas, totalmente sobre pessoas nesse momento. Eu acredito que, enfim, são vários pontos. Eu acho que o primeiro que a gente pode pensar é não agir por preciosismo. Muitas vezes acontece isso. Eu não quero ser etarista, mas normalmente vem das pessoas mais jovens, porque elas têm, às vezes, pouco tempo de experiência trabalhando, mas elas têm bastante conhecimento sobre alguma tecnologia ou tecnologias. Normalmente é tecnologia ou tecnologias novas. Então, vem muito esse impulso de a gente precisa refazer. Precisa tirar esse Angular e colocar Vue, porque Vue é mais performático, Vue é melhor. Preciso tirar esse Node.js aqui, a gente precisa colocar BAM, porque BAM é bom, BAM é moderno, BAM é um ecossistema de desenvolvimento. E não são levadas em consideração todas essas outras coisas que a gente está trazendo aqui. E essas são coisas que você aprende vivendo, aprende trabalhando, aprende passando por experiências em produção. E de quando eu comecei a trabalhar para agora, eu já mudei muito a minha opinião. Eu fiquei flexível em relação a uma série de coisas que, para mim, elas eram indiscutíveis. Então, eu acho que tem vários pontos aí. O primeiro vamos nós, pessoas mais jovens, mais modernas, mais dinâmicas, entender que as coisas são do jeito que são por uma razão. E que a gente não tem a visão do todo. Muitas vezes a visão que a gente tem é só do nosso projeto. Às vezes é só da nossa tarefa. Não é nem da aplicação inteira. Se eu recebo uma sugestão para refatoração, levando em consideração a camada de componente para cima, poxa, eu já acho bacana. A pessoa se esforçou em entender como que tudo funciona. Mas se a questão ali é muito sem função, quero trocar para tal coisa porque tal coisa é mais rápido, mas é um requisito funcional do meu projeto que ele seja rápido nesse ponto? Ou é um trade-off que quando ele foi desenvolvido a gente aceitou que não era necessário para entregar boa experiência para o cliente? Então, esse é um ponto. O outro ponto em relação à refatoração pensando em equipe. Quem são as pessoas que vão atuar nessa refatoração? Qual vai ser o tempo que elas vão dedicar ali? Isso é uma atividade que vai ser feita de forma rápida? Porque se for, você precisa entregá-la para uma pessoa com mais idade. Aí vem uma crítica minha, e eu tento combater isso no curso de JavaScript Essentials. As pessoas júnior, elas começam a aprender desenvolvendo projetos do zero. Elas criam coisas do zero. E essas coisas são criadas do zero em caminho feliz. A aplicação funciona certinha. E as pessoas ficam felizes. Mas elas caem no mercado, elas não vão construir nada do zero. Nada. Só em raras exceções quando elas vão trabalhar em alguma startup, mas júnior não cria coisa do zero, júnior não cria projeto. O que você vai fazer é dar sustentação e manutenção em coisas que já existem. E é justamente isso que não é pensado, não é levado em consideração. E aí, quando essas pessoas se deparam com uma experiência onde, no curso dela, elas aprenderam Vue, por exemplo, no mercado, elas vão mexer com jQuery, que elas nunca sabem, nunca nem viram o que é, nunca nem sabem como mexe naquilo. Então, eu acho que
meu pensamento, separar um pouco as coisas. Você pode mexer no que é de tecnologia mais legal, mais moderna, põe nos seus projetos pessoais. Na empresa, você entende que você não é a pessoa que vai tomar as decisões, porque você não tem contexto das coisas, você não tem entendimento do budget, você não está falando com as partes interessadas, você muitas vezes não sabe nem o impacto na aplicação inteira. Então, eu acho que é interessante fazer essa separação e procurar fazer bem o seu trabalho. Acho que de forma assim de manter a saúde é isso. Testes são importantes, aprender a fazer testes. Muito ruim que a temática de testes sempre é deixada para cursos intermediários, sendo que eles deveriam ser ensinados logo no começo, porque se você começa a acostumar a pessoa desde o comecinho a fazer testes, essa prática vai ficar mais fácil para ela. Você pega uma pessoa desenvolvedora de 2, 3, 4 anos de experiência que não tem o hábito de fazer testes, vai ser muito difícil ela conseguir entender que isso é importante para o desenvolvimento, e ela não vai fazer. Mas é tudo com muito cuidado, porque como eu falei, né, são pessoas. E tem uma camada de coisas acontecendo por trás de tudo isso que a gente não sabe. Mas são pontos que eu acho que tornam as coisas mais sustentáveis. Jéssica, a gente começou aí, eu vou fazer mais uma, tá? Já estamos aí um pouco mais de 18 horas. O pessoal da vídeo não fez, mas eu queria explorar isso com você. Apesar da gente ter falado ali, você falou várias vezes no começo aqui da sua apresentação, que era um conteúdo um pouco mais denso para as pessoas com uma senioridade e uma vivência um pouco maior. Porém, a gente sabe que a galera que é mais júnior é que gosta, boa parte é que vai consumir esse conteúdo, a galera fala assim, eu gosto de ouvir a Jéssica, eu tenho certeza que ela trouxe algo novo, eu vou lá consumir esse rolê. Essa galera vai procurar esse vídeo. O que você diria para eles, para aquela galera que ainda está começando e não tem toda essa vivência, por onde eles começam para olhar para essa questão de refatoramento, para arquitetura limpa de software, olhar para Solid, o que você orientaria para quem está começando ali no rolê todo do desenvolvimento? Tá, primeira coisa é que você precisa entender a estrutura de dados e algoritmos. Não existe nenhum tipo de conversa antes disso. Estrutura de dados e algoritmo. Beleza, estou confiante em estrutura de dados e algoritmo. Qual o meu próximo passo? O teu próximo passo é escolher uma linguagem de programação e especializar nela. Eu escolhi JavaScript. Entenda a linguagem de programação em profundidade. Por que isso é importante? É importante porque muitos dos problemas que a gente tem no dia a dia é justamente porque as pessoas não entendem direito de estrutura de dados e de algoritmos, então tem muitos problemas que é o uso de algoritmo inadequado, como aquele exemplo que eu trouxe dos ifs, né? É uma escolha de algoritmo inadequada. Foi isso. Estrutura de dados, porque muitas vezes você está usando o tipo inadequado porque você precisa fazer, isso vai te gerar um problema. Então, se você entende isso já é um baita diferencial. Especificidades da linguagem, se você vai usar a linguagem corretamente, porque você não fica vendida para framework. Os frameworks nada mais são do que uma coisa que foi feita, que estava sendo feita várias e várias vezes na aplicação, então ela é trazida no formato de biblioteca. Você só precisa chamar aquela função ou aquele componente, ao invés de você ter que escrever ele na mão. É mais uma economia de tempo que você tem e seguir boas práticas, né? Você manter um padrão de programação. E isso, como eu falei no começo, quanto mais facilidades a gente tem, menos liberdade a gente tem. Mais amarrado a gente está, e a gente às vezes não percebe isso, porque a gente já nasceu, vamos dizer assim, olhando aquilo daquele jeito. Se você vê uma aplicação em C, você fala, pô, eu posso fazer o que eu quiser aqui, porque ela deixa você fazer literalmente o que você quiser. Se as pessoas falam, mas o JavaScript você pode fazer merda, vocês nunca mexeram com C. Você deixa você fazer, assim, muitas coisas que você souber fazer. E é sem limite, né? O JavaScript ele ainda te impõe alguns limites. Não, demais. Então, eu me focaria numa linguagem só. Escolhe essa linguagem, estuda essa linguagem. Não se preocupa com o framework. É interessante você conhecer, eu acho interessante, mas a especialização do framework, para mim, ela é interessante se ela te vale alguma coisa no mercado. Embora as vagas hoje estejam muito acirradas, mas é mais interessante para uma empresa contratar uma pessoa cuja curva de aprendizado vai ser mais rápida do que contratar uma pessoa que aparentemente já sabe um pouco disso, um pouco daquilo outro, e no fundo ela não sabe nada. Se você pega uma pessoa que ela tem bastante conhecimento de JavaScript, ela vai conseguir entender como funciona Angular, ela vai entender como funciona React, ela vai conseguir entender como funciona Vue. A curva de aprendizado dela vai ser mais curta.
Outra coisa, conceitos, por exemplo, Solid, etc., é interessante você aprender e praticar principalmente, né? Então, vocês podem ver que eu citei o básico aqui. Então, você estuda o que é orientação a objeto, como funciona a orientação a objeto, o que a orientação a objeto é, quais são as restrições da orientação a objeto. E sempre procura pensar que é mais importante você aprender a ler um programa e conseguir propor melhorias do que você saber construir alguma coisa do zero. Porque saber construir alguma coisa do zero, você pega a documentação, você lê e você consegue fazer. Agora, você conseguir interpretar um código que já existe, mexer numa coisa que já existe, isso é mais difícil. E aí, tudo isso que eu falei, é possível uma pessoa mais júnior conseguir aprender, conseguir entender, se ela conseguir compreender essas coisas antes. Algoritmo, estrutura de dado, se especializar numa linguagem, não precisa ser JavaScript, não é porque eu trabalho com JavaScript que eu acho que precisa ser. Eu acho que o JavaScript ele engana, porque é uma linguagem muito fácil, porque você consegue rodar no navegador, ela parece muito maravilhosa, mas passada essa etapa, ela é bem complicada. Então, muitas vezes pode ser interessante você começar com Python, você começar com Java, começar com Ruby, tem muitas opções. E não existe uma resposta certa. Você precisa ver o que tem de mais interessante ali, buscar, às vezes, algum diferencial de mercado. As vagas no lugar que você tem, elas são mais do quê? Mais de Java, mais de JavaScript, mais de Ruby? Também tem que ver esse tipo de coisa. Qual é o tipo de empresa que você quer trabalhar? Se você quer trabalhar em banco, Java. A resposta é essa. Eu quero trabalhar mais em startup. Então, você procura ver o que tem nas empresas que você quer trabalhar. Por que eu estou falando isso? O perfil de pessoa que se dá bem em uma instituição mais tradicional, numa big tech, numa corporação, é totalmente diferente do perfil que se dá bem numa startup. Totalmente diferente. Tanto que se uma pessoa tenta ir para o outro mercado, ela volta correndo. Então, levem isso em consideração também na escolha de vocês. E pratiquem. Não basta só ficar vendo vídeo, não basta só ficar lendo, você precisa praticar. Se você não praticar, você não vai aprender. Mas como é que eu consigo fazer isso se eu não consigo trabalho? Projeto open source e voluntariado. Você conseguir sua experiência, você vai ser remunerado? Não vai, mas você vai ter uma coisa muito preciosa que é a experiência. E assim, é o jogo. Não tem o que fazer. Eu preferia que a experiência fosse remunerada, eu preferia, mas nem sempre vai ser. E a gente precisa pensar o que a longo prazo vai valer a pena. E conhecimento e experiência, para mim, vale bastante a pena. Mas, óbvio, pensando isso para ONGs, pensando isso para projeto open source. Não aceitem trabalhar de graça para a empresa, porque essa é a exploração. Hackathons ainda está em alta? Como é que é? Aconselha ainda a galera que está começando a participar dos hackathons? O boom do hackathon já passou. O boom do hackathon já passou. As empresas não estão mais investindo tanto. O investimento hoje é muito mais em influencer. Pelo que vocês podem acompanhar, né? O jeito que as empresas... Como que as empresas contratam hoje em dia, né? Em primeiro lugar, como eu falei, mudou bastante. Não é mais em hackathon, porque hackathon é muito caro. Eu digo porque eu produzia evento. 200 mil, 300 mil, vai fácil num hackathon legal. Às vezes as pessoas têm essa visibilidade. E a empresa precisa pensar o quanto isso vai compensar em relação à contratação. Então, se tiver, vá, é legal, eu adoro. Foi a construção da minha carreira, o hackathon, mas não tem tantos. Se você não mora em São Paulo, se você não mora numa capital, procura participar de projeto open source. No Twitter, por exemplo, na Bolha Dev, a gente teve a rinha de back-end, que para mim foi um desafio fantástico. Agora a gente tem a rinha de compiladores, que é uma outra oportunidade fantástica de você conseguir trabalhar em alguma coisa sua. Então, eu iria mais por esse caminho por enquanto, mas se tiver hackathon e você tiver a oportunidade de participar, participe, porque é muito legal. Vou trazer uma polêmica aqui. Ainda o Twitter é um bom lugar para quem está começando a entrar nas bolhas de tecnologia? Depende mais da pessoa do que ela estar começando. Depende de muita coisa. O problema ali aí é um problema estrutural, eu diria, da sociedade. A gente se tornou muito reativo por conta do uso do celular. A gente é muito reativo e a gente pensa muito pouco. Então, você vê alguma coisa ali que você não concorda, que não agrada a sua opinião, você vai querer combatê-la, você vai se irritar, você vai parar tudo que você está fazendo para você tentar lidar com aquilo. Pode ter 99 pessoas te elogiando. A uma pessoa que te criticar, você vai direcionar toda a sua atenção para ela.
Então, esses comportamentos reativos que a gente tem, eles são extremamente problemáticos. Eles fazem a rede social ficar ruim. Poxa, mas a gente tem as pessoas que têm os comentários assim, assim, assim. Eu sei, mas essas pessoas, elas têm o alcance que a gente dá para elas. Quando você está numa rede social, o jogo da rede social é engajamento. Então, falando bem ou falando mal, você está dando engajamento. Então, eu não acredito que o Twitter seja uma plataforma ruim. Eu acho o Twitter excelente, eu chamo de Twitter, sinto muito se o Elon Musk mudou o nome, é um problema dele. Eu, com 19 anos, já aos 18 anos, já usava Twitter e para mim é esse nome. E eu não acho ruim, eu acho interessante. Né? Exatamente, a gente mora lá. E mas como é que você faz para escolher a rede social que você vai ficar? As pessoas que são tomadoras de decisões das coisas que te importam estão em qual rede social? No meu caso, as pessoas do open source ficam no Mastodon e ficam no Twitter. É lá que eu fico, porque eu acompanho as coisas em tempo real. O crescimento do ban, ele aconteceu publicamente no Twitter. Por isso eu estou ali. O Jared Summer, que é o cara, o Jared Summer, eu não sei pronunciar bem o nome dele, que eu acho que não é inglês. Ele não tá no LinkedIn. Os contribuidores do Core do Node.js, que são as pessoas que me interessam, elas não estão falando no LinkedIn. Elas estão falando no Twitter, então eu vou ficar onde as pessoas que me interessam estão. Então façam muito esse teste de consciência, aonde as pessoas que te interessam estão. E assim, aprenda a ser menos reativo. Isso é uma coisa importante para a sua vida. Vai enriquecer você como pessoa. Não age por impulso. Não se estressa com besteira. Se você vai no celular e você fecha o aplicativo do Twitter, 90% daqueles problemas não existem no mundo real. Aquelas pessoas, elas nem existem. Então, é só essa dica que eu dou. Eu vou fazer mais uma. Vou te alugar, depois a gente encerra. Tem alguém aqui? Tem algum? Eu tenho acompanhado alguns devs na Twitch, é muito legal. Tem uma relação de devs ali de games que tem acompanhado e que curte muito. É bem bacana. Mais uma coisa, a questão das comunidades. As comunidades e os eventos de meetups. Eles ainda são um espaço mais para júnior ou continuam sendo ainda um espaço ali para quem é um pouco mais pleno, mais sênior, apresentar ideias e discutir com pessoas um pouco mais desenvolvidas nos códigos? O que você está achando nesse momento, principalmente aí depois pós-pandemia? Sendo bem sincera para você, sênior não vai em evento, viu? Quando vai é um ou outro, é muito raro. Quem normalmente vai nesses eventos são pessoas júnior, pessoas começando na carreira, pessoas que ainda não começaram, porque elas dão muito valor para esse negócio de escutar as coisas, de participar das discussões. Sênior, normalmente, eles não gostam nem de falar de código, tá? Pelo menos na experiência que eu tenho. Quanto mais sênior a pessoa, menos ela quer falar de código, menos ela quer participar da comunidade, mais ela quer, enfim, fazer outras coisas. E tem exceções, obviamente, né? O pessoal que contribui no Core do Node.js é um exemplo, o pessoal que contribui em projetos open source são pessoas diferentes nesse sentido. Não que está errado, tá? Não que está errado. Mas para você despencar alguém sênior para um meetup, tem que ter alguma coisa muito interessante. Ou tem que ser um espaço que interesse muito para essas pessoas. Então, o que eu vejo muito são pessoas júnior. Bastante, inclusive. Porque, como eu disse, para elas aquilo ali é legal ainda. Por outro lado, eu estimulo que participe de meetup, de evento presencial, porque ele te oferece a possibilidade de construir conexões com as pessoas. E quando você está começando, a construção de conexões ela é muito importante. A construção de conexões ela é importante ao longo da vida, independente de carreira e qualquer coisa. Então, pelo menos o que eu sinto hoje é que tem mais pessoas iniciando, querendo saber como é que são as coisas, do que pessoas sênior, por exemplo. Eu lembro muito da comunidade Java. Quando eu comecei, eu morria de medo de ir naqueles meetups, porque só tinha sênior. E eles eram o dobro da minha idade. O que eu tinha de idade, eles tinham de experiência de mercado. Então eu ia lá e ficava quieta, calada, morrendo de medo de alguém falar comigo. Hoje a comunidade mudou muito, ela está muito mais jovem. E você vê que a comunidade está muito mais concentrada em ambientes digitais, como, por exemplo, no Discord. A Hearts Devs, para mim, é um perfeito exemplo disso. É uma comunidade de pessoas jovens, construída por pessoas jovens. Eles são enormes, eles fazem as reuniões online, tem muito engajamento. Teve um evento da Heart presencial até hoje, e foi incrível ver o quantas pessoas eles são engajadas.
eu acho interessante entender aonde a pessoa se encaixa melhor. Eu sou muito do evento presencial ainda, porque na minha época era o que tinha. Eu não me adapto a Twitch, eu não me adapto a Discord, eu tento, mas é muito difícil. Mas tem essa possibilidade, principalmente para quem não mora no centro de São Paulo. E depois da pandemia, muita gente voltou para os lugares da onde veio, né? Que era longe dos centros das cidades. E eu acho que essa dinâmica favorece mais. Porque, infelizmente, por mais que a gente tente, o Robertson tá aqui para não me deixar mentir, por mais que a gente tente, os eventos acabam sempre sendo nas regiões centrais. Mas a gente vai trabalhando e vamos tentando descentralizar aos poucos. Boa. Demora, mas a gente vai buscar esses espaços. Meu, como eu te falei, eu vou encerrar aqui com o pessoal da Twitch. Obrigado. Eu acho que. O Pokémon tá aqui ainda, voltou, falou que odeia o LinkedIn, mas adora jazz. Valeu, jazz. Ai. Obrigada, Poke. Eu vou estar no PHP Summit. Vou palestrar, vou encontrar o Poke lá. Se vocês se interessam por PHP, procurem sobre o PHP Summit, que vai ser um evento maravilhoso. Bom, eu também estarei por lá. Eu gosto muito da comunidade e Legal. essa galera se junta ali, para mim é tudo. A questão da linguagem não é tanto importante para mim, mas eu gosto da galera, o que eles estão produzindo, onde eles estão produzindo e entender o que essa galera está fazendo. Acho muito importante nesses eventos. Estarei lá também no PHP Sim. Summit. Obrigado, legal, pessoal que está online. Jess, quer mandar um recado pro pessoal, mais algum recado aí fora do PHP? Eu também vou estar no TDC. Vou palestrar na trilha de JavaScript, TypeScript sobre performance. Vai ser uma abordagem muito mais hands-on, muito mais mão na massa. Vou participar de um painel também logo depois sobre paradigmas de programação em JavaScript. Depois, no outro dia, acho que é dia 21, eu vou palestrar na trilha de Node.js sobre escalabilidade horizontal. E vai ser no Palco Stadium. Na semana que vem, depois tem o PHP Summit. E eu fico mais no Twitter, não me sigam muito no Instagram, porque não vale a pena, eu só posto coisas particulares minhas e não tem nada de código ali, tá? E é isso. Eu vou participar do TDC essa semana. Eu vou presenciar, mas vou só para assistir semana que vem, no dia 21, eu vou ficar por lá também. Gente, boa. Obrigado pessoal que acompanhou aqui na Twitch. Obrigadão mesmo, todo mundo que ficou aí. Obrigada. Semana que vem tem um Love Code interno aqui na Vind, então esse não vai para os canais. Mas daqui 2 semanas, a Débora Fernandes, ela vai vir aqui, é da comunidade Ruby também, então ela vai vir e vai trazer um assunto bem bacana sobre carreira. Legal. A gente vai divulgando aí quando estiver mais próximo. Valeu todo mundo da Twitch, até mais.